Já parou para pensar como uma ideia, às vezes bem abstrata, lá da teoria do direito, pode impactar a vida real de todo mundo? Tipo, decidir se alguém pode ou não expressar sua fé, ou até onde vai a liberdade de expressão de cada um? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar em uma dessas ideias que, de verdade, mudou o jogo da justiça no mundo inteiro. Tudo começa com uma pergunta que tira o sono de muita gente. Será que uma decisão judicial, no fundo, é só uma opinião de quem está julgando? A grande preocupação sempre foi essa. Em casos mais cabeludos, as sentenças poderiam ser, sei lá, meio aleatórias. Como é que a gente garante que a justiça se baseia na razão e não só na intuição? Então, vamos lá. Antigamente, o jeito era aplicar regras de forma bem rígida, preto no branco. O problema é que isso muitas vezes levava a decisões contraditórias, principalmente quando dois direitos fundamentais entravam em rota de colisão. Foi aí que o jurista Robert Alexis chegou com o que a gente pode chamar de o novo jeito, um método racional para dar mais coerência e previsibilidade para a justiça. Ok, mas que teoria é essa, afinal? Vamos entender agora como ela foi pensada justamente para resolver esse problema da inconsistência na justiça. A sacada foi basicamente criar um mapa para os juízes. Pensa só, antes, quando o direito à liberdade de expressão batia de frente com o direito à privacidade, por exemplo, era como navegar numa tempestade sem bússola. As decisões podiam ir para qualquer lado. A teoria de Alexis veio para ser essa bússola, um caminho claro, passo a passo, para que a rota da justiça fosse muito mais segura e consistente. E o mais interessante é que uma ideia tão prática assim não ficou só no papel ou nos livros de direito, não. Ela se espalhou que nem rastilho de pólvora e foi adotada por tribunais no mundo todo. Pois é, a teoria nasceu lá na Alemanha, mas a lógica por trás dela era tão universal que, olha, atravessou oceanos. Países com realidades e desafios jurídicos completamente diferentes olharam para ela e viram ali uma ferramenta poderosa para interpretar suas próprias constituições de um jeito mais inteligente. E a prova está aí. Dá uma olhada no alcance global disso. Começou na Alemanha, se espalhou pela Europa, chegou com força nas Américas, aqui no Brasil, por exemplo, o STF usa bastante, e foi parar até na Ásia. Fica muito claro que essa busca por uma justiça mais racional é uma necessidade de todo mundo, em todo lugar. Beleza. Agora a gente chega no coração da coisa. Como é que essa teoria funciona na prática, no dia a dia de um tribunal? Vamos ver isso num caso real que teve uma repercussão enorme. A palavra-chave aqui é ponderação. Pensa nela não como uma palavra difícil, mas como um método, um passo a passo. Em vez daquela lógica de esse direito ganha e o outro perde, a ponderação é como colocar os dois direitos numa balança, buscando um equilíbrio, uma solução que respeite ambos ao máximo. Para ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. Uma escola pública proíbe uma aluna de usar o véu islâmico. Pronto, está criado o conflito. De um lado, a liberdade religiosa da estudante. Do outro, o princípio de que o Estado e suas instituições, como a escola, são laicos. E aí, como é que se decide isso? Agora, olha que interessante o processo. Não foi uma decisão tirada da cartola. O tribunal seguiu um roteiro bem estruturado. Primeiro, identificou os direitos em jogo. Depois, reconheceu que ambos são importantes. Analisou o caso concreto e, o mais importante de tudo, aplicou o chamado teste da proporcionalidade. A pergunta-chave foi: essa proibição é realmente necessária e adequada para proteger a laicidade do Estado? A conclusão, depois de toda essa análise, foi que não, e a decisão foi justificada em cada etapa. E aqui está a grande sacada. O resultado não foi a vitória de um lado sobre o outro. Foi uma solução que conseguiu proteger os dois valores. A aluna pôde continuar exercendo sua fé e o Estado continuou laico. É esse tipo de resultado que torna as decisões judiciais mais transparentes, mais fáceis de aceitar, mais legítimas no fim das contas. Bom, um método assim tão estruturado parece perfeito, né? Mas calma lá. Como toda grande ideia, essa também levou muita pancada e enfrentou críticas bem pesadas. Vamos dar uma olhada nelas. E cá está a crítica mais comum, a que todo mundo faz. No fim do dia, será que o juiz não pode simplesmente usar essa ponderação para manipular o resultado e chegar onde ele já queria desde o começo? É uma preocupação muito pertinente com a subjetividade do processo. As críticas vieram de todos os lados. Diziam que o método era complexo demais para o dia a dia de um tribunal. Pior, que ele podia ser só uma fachada bonita para esconder a opinião pessoal do juiz, dando a ele o poder de dizer qual direito pesa mais. E isso é um problemão, porque juízes não são eleitos para criar leis do nada. Só que a teoria não ficou parada no tempo. Para lidar com essas críticas, novos critérios foram sendo desenvolvidos para guiar os juízes nessa pesagem. E a própria obrigação de justificar cada passo já funciona como um freio contra a arbitrariedade.
A decisão precisa fazer sentido, precisa ser lógica e transparente, para todo mundo poder analisar e até criticar. Então, o ponto central é este. O objetivo nunca foi criar uma máquina de julgar, um robô que elimina 100% a subjetividade. Isso nem seria possível. A meta é outra. É garantir que, mesmo com uma margem de interpretação, a decisão final seja baseada em argumentos racionais que possam ser defendidos abertamente. É a diferença entre uma decisão justificada e uma decisão arbitrária, do tipo, é assim porque eu quero. E para a gente fechar, vamos olhar um pouco para frente. Porque essa teoria não é uma peça de museu, não. É uma ideia viva, que continua evoluindo e encarando os desafios do nosso tempo. Exatamente. Por ser uma ideia viva, ela está sempre se adaptando. As questões do século XXI, como privacidade na internet e o uso de inteligência artificial, são muito diferentes das do passado. E o método de pensar a justiça precisa evoluir junto. E essas novas fronteiras são fascinantes. Pensa bem, como a gente equilibra privacidade digital com segurança pública? Qual o limite da liberdade de expressão nas redes sociais? Como garantir que um algoritmo usado num processo judicial não seja preconceituoso? Todas essas são perguntas que a ideia de ponderação racional está ajudando a gente a responder hoje. E isso tudo deixa uma grande questão no ar para o futuro. No mundo cada vez mais complexo, em que a tecnologia cria dilemas éticos e jurídicos que a gente nunca nem sonhou, será que essa busca por uma justiça racional, estruturada, vai conseguir dar conta do recado? A resposta para essa pergunta? Bem, ela vai definir o futuro do direito para todos nós.